nome é Vinícius, tá? Eu sou arquiteto de soluções da Fábrica DS, e nessa apresentação de hoje, a gente vai comentar sobre o Red Hat Ansible Tower. Mas, na verdade, ao decorrer da apresentação, vocês vão ver que hoje o Ansible Tower ele não é mais um produto vendido isoladamente pela Red Hat. Ele compõe agora o pacote do Red Hat Ansible Platform Automation. Tá? E isso vai ficar um pouco mais claro durante a apresentação. Então, a nossa agenda é essa. Então, eu vou começar falando de Ansible, depois eu vou comentar um pouco sobre esse produto da Red Hat, o Automation Platform. A gente vai passar sobre os playbooks, né, rapidamente, para mostrar o que a gente consegue fazer nas automações. Vou explicar brevemente o Red Hat Ansible Tower. E, por fim, eu vou fazer um hands-on com vocês, onde eu vou navegar tanto no Ansible Tower como no Automation Platform e mostrar os recursos, como é simples a sua utilização, enfim, todo o poder da solução. Tá? Por que o Ansible? Né? Bom, primeiramente, o Ansible é uma ferramenta open source com uma comunidade bem ativa. Além disso, ela tem uma ajuda significativa da Red Hat, que inclusive comprou o Ansible, né? Ele continua open source, continua gratuito, o framework, o Ansible Engine, mas tem por trás toda a estrutura da Red Hat. Quando a gente fala de Ansible, a gente tem três vertentes que vem à cabeça, né? É a simplicidade, o poder da solução e o fato dela ser agentless, né? Ou não trabalhar com agente. Então, na parte da simplicidade, a automação é feita por um arquivo de configuração chamado YAML, que é legível por um ser humano, você não precisa ser um desenvolvedor, um especialista para conseguir escrever e até mesmo para entender um playbook. A sua construção também é relativamente simples, as tarefas são executadas de maneira sequencial, tá? Então é na ordem mesmo que a gente coloca no playbook. Pode ser utilizado por qualquer equipe, não se restringe à equipe de tecnologia, ao time de infraestrutura ou desenvolvimento, tá? Então a fronteira é maior. E ele é produtivo, né? De uma maneira rápida você consegue capacitar times e sair utilizando a solução. Ele também é muito poderoso, por quê? Você pode fazer diversas atividades. Você pode fazer implantação de aplicativos, gerenciamento de configurações, orquestração de fluxo de trabalho, automação de rede, enfim, diversas oportunidades de automações na infraestrutura. E uma característica importante também é o fato dele ser agentless, né? Ou seja, não ter um agente. O que isso significa? É que não é preciso fazer nenhuma intervenção na infraestrutura. Ou seja, subir um novo serviço, liberar uma porta específica. Então, isso faz com que não se aumente a carga operacional da equipe, pois nenhum novo componente é adicionado à infraestrutura. Tá? Então, isso também é uma solução que não gera impacto na infraestrutura da empresa. Então, isso também é muito importante. Então, aqui, só para mostrar, né, as fronteiras que a gente pode trabalhar com Ansible. Então, quando a gente fala de orquestração, gestão de configuração, implantação de aplicações, provisionamento, a entrega contínua, né, o CI e o CD do DevOps, enfim, tudo isso se aplica em diversos ambientes. Por exemplo, a gente pode estar trabalhando na nuvem com automações, com load balancers, com containers, firewall, aplicativo, network devices, por exemplo, roteadores da Cisco, enfim, com storage, com servidores, as próprias aplicações. Então, a aplicabilidade do Ansible é muito ampla, as fronteiras são muito grandes, e ela também permite, através de plugins, através de comandos, que empresas, por exemplo, a Cisco pode prover e provém um pacote com plugins e com comandos para você manipular, por exemplo, os seus roteadores. Então, ela permite essa flexibilidade e, por isso, você encontra diversas coisas prontas de diversos parceiros da Red Hat, por exemplo. Bom, quando a gente tem
um universo organizacional, onde a gente tem uma equipe de desenvolvedores, uma equipe de infraestrutura, o time da operação, né, o pessoal da área de negócio, segurança, rede, enfim, você precisa de uma plataforma de automação e que, preferencialmente, ela seja comum a toda a organização. Porque aí você consegue utilizar, por exemplo, todo o poder do Red Hat Ansible Tower, onde você tem, através dele, toda a centralização das ferramentas, você consegue trabalhar a escalabilidade, o permissionamento, você consegue ter, a partir de um dashboard, todas as informações das automações da sua organização. Então, ao invés de a gente trabalhar com times, onde, por exemplo, a equipe de negócio, a área usuária, tem lá o sisteminha dela próprio de automação, o pessoal, o desenvolvedor tem as suas respectivas ferramentas, a infraestrutura, um outro conjunto, enfim. O ideal é a gente trabalhar com uma solução comum. E o Ansible permite isso, dado a sua simplicidade e a sua flexibilidade. Falando um pouco da ferramenta do Red Hat Ansible Automation Platform, o que eu comentei com vocês no começo da apresentação é que anteriormente, tá, um pouco mais de um ano atrás, a Red Hat vendia a solução que chamava Red Hat Ansible Tower. Agora, a Red Hat está dando uma solução mais completa, onde o Ansible Tower faz parte do pacote do Automation Platform. Então, quando você hoje compra uma licença do Automation, está incluso nela o Ansible Hosted Service, o Ansible Tower e o Ansible Engine. O Ansible Engine basicamente é o que a gente chama de Ansible, né? É a própria linguagem de automação que é open source. Com relação ao Ansible Hosted Services, é um novo serviço da Red Hat que ele te oferece alguns recursos que são importantes, principalmente para você melhorar a experiência da automação. Então, a gente tem, dentro dessa fronteira, o Automation Hub. O que é o Automation Hub? Ele traz diversos componentes e plugins desenvolvidos pelos parceiros da Red Hat. Então, por exemplo, a gente tem um parceiro Amazon, que fornece componentes que nos permitem trabalhar com os recursos do AWS. Então, com esse componente que eles oferecem, a gente consegue criar ou excluir instâncias do EC2, manipular os objetos do S3, né? Então, você consegue ter você consegue trabalhar na automação dentro de um ambiente da nuvem da Amazon, da Microsoft, do Google, porque todos eles são parceiros Red Hat. Um outro exemplo também com relação a aparelhos, né? Por exemplo, roteadores. A Cisco também fornece um conjunto de componentes e plugins que permite com que a gente consiga manipular, realizar operações dentro desses network devices. Tá? Então, isso aí é como se fosse um marketplace, o Automation Hub, onde você encontra diversos plugins e componentes de parceiros. E o legal disso tudo é que esses componentes, eles são verificados, eles são homologados pela Red Hat e têm o suporte. Então, a chance de você pegar alguma coisa dentro desse Automation Hub que dê problema, que te deixe na mão, é muito difícil, tá? Porque tem todo o trabalho também da Red Hat com os parceiros nesse sentido. A gente também tem, nesse ambiente, nesse Ansible Hosted Services, o Automation Analytics, que é uma solução que te fornece alguns gráficos, algumas informações visuais sobre o ambiente do seu tower, tá? Então, no hands-on, eu vou mostrar para vocês como que a gente configura o tower para enviar essas informações para esse serviço da Red Hat, porque o Hosted Service, ele fica na nuvem da Red Hat, tá? Mas, a partir do momento que você adquire a licença do Automation Platform, você já tem acesso a esse serviço na nuvem, tá? Então, o Automation Analytics, o Automation Hub que eu comentei, você já tem acesso com a licença. E, por fim, também, eles criaram um catálogo de serviço, vamos imaginar que a gente está numa companhia que tem diversos departamentos, cada departamento tem o seu conjunto de automações, então a gente consegue criar um catálogo de serviço similar ao catálogo de serviços do iTunes, onde você delega quem pode ver cada serviço, quem pode executar, inclusive a gente pode também implementar fluxos de aprovação,
por isso que eu digo que se assemelha muito ao catálogo de serviços do ITIL. Tá? Então, esses três aspectos que eu falei está aqui nessa camada do Hosted Service. A gente tem o Ansible Tower, que é um componente da Red Hat que procura melhorar a experiência de automação, possibilitando controlar e operar as automações em escala, mantendo a governança, o controle de acesso, a rastreabilidade e o próprio catálogo de serviços nessa integração com o Hosted Service. Né? Então, estamos aqui nessa camada do meio. E, por fim, o Ansible Engine, que é o próprio Ansible. Né? Quando a gente fala Ansible, a gente está falando de Ansible Engine, que é a automação em si. Tá? Então, por isso que a gente pode chamar essa solução da Red Hat de plataforma, porque ela não está te entregando somente o Ansible, ela está te entregando o Tower e o Hosted Services, que integra muito valor à solução. Então, aqui nesse próximo slide, é só para vocês terem uma noção das tecnologias que você utiliza e que o Ansible tem compatibilidade, ambientes que você pode trabalhar e escrever playbooks para automação. Então, quando a gente fala de nuvem, por exemplo, a gente consegue trabalhar com AWS, Azure, Google, OpenStack, Rackspace e outros. Com relação a sistemas operacionais, conseguimos trabalhar com o HEL, que é o Red Hat da Enterprise Linux, com diversas distribuições Linux também, tá? Não está restrito à distribuição do Red Hat, e a gente também consegue trabalhar com Windows. Então, em alguns slides para frente, eu vou mostrar para vocês o que a gente consegue fazer também com Windows, tá? Então, o Ansible não é exclusivo para Linux. Então, assim, eu não vou ler tudo aqui, mas, enfim, a parte de virtualização, Docker, VMware, OpenStack, OpenShift. Então, percebam que o escopo realmente é muito abrangente aqui do Ansible. Quando a gente fala de Ansible Engine, aqui temos os componentes que compõem esse motor, né? Então, quando a gente trabalha com uma automação Ansible, a gente tem 4 componentes: o inventário, os módulos, os plugins e os comandos, via linha de comando. O que são os inventários? Você configura aqui todos os hosts que farão parte do escopo da sua automação. Então, vamos supor, eu tenho um servidor Linux e um servidor Windows. Então, dentro do meu inventário, eu vou ter que colocar o endereço desses 2 servidores. E aí o Ansible vai saber que, a partir daí, o universo que ele tem para se comunicar com hosts está dentro do inventário. Quando a gente fala módulos, são todos os comandos que o Ansible consegue executar. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo uma automação no Linux, a gente consegue executar comandos de instalação de aplicativo, de copiar arquivos, enfim, a gente consegue utilizar diversos comandos de Linux. Isso vale também para os parceiros. Então, quando eu falo que a Amazon é um dos parceiros que provê um pacote de plugins e de módulos, é isso. A gente, quando baixa o módulo do AWS para conseguir fazer integrações na nuvem, a gente incorpora diversos módulos que acabam sendo comandos que a gente consegue executar na Amazon, nos roteadores da Cisco, quando a gente pega o pacote da Cisco, e assim por diante. Então, é uma solução muito flexível. Os plugins também, você pode criar comportamentos específicos através de plugins, e aí os parceiros também, cada um vai ter o seu, a AWS, a Cisco, a Microsoft, cada um vai ter o seu conjunto de plugins e módulos. E os próprios comandos do Ansible, né? Você consegue, só com o Ansible Engine, fazer toda a automação executando linhas de comando, a partir das configurações feitas nos arquivos de inventário e de playbook. O que o Red Hat, a solução da Red Hat vai trazer também é um ambiente visual, onde se torna muito mais fácil você trabalhar, ainda mais em grande escala, com automações em Ansible. Então, eu queria mostrar aqui para vocês, quando a gente fala de Ansible, a gente está falando de tarefas que vão ser executadas sequencialmente. Essas tarefas, elas são escritas em um arquivo com extensão YAML, que é o que a gente chama de playbook, né? Esse termo playbook, ele foi, digamos assim, copiado do futebol americano, né? No futebol americano, o playbook é o conjunto de jogadas. Então, essa é a ideia do playbook para o Ansible. É o conjunto de tarefas que a gente tem que executar na sequência. Então, aqui, esse bloco maior, o arquivo todo, é o que a gente chama do play, né, da jogada. Aqui são as tarefas,
e dentro das tarefas a gente tem os módulos, né, que seriam, por exemplo, os comandos. O Ian é um pacote é um gerenciador de pacotes da Red Hat, e aí você consegue fazer diversas coisas com os módulos que estão disponíveis ou com os módulos que você baixou de parceiros da Red Hat. Então, a estrutura básica de um playbook é essa. É a própria jogada, as tarefas e os módulos. Só para vocês terem uma ideia, né, quando a gente fala de módulos, que nem eu falei, a gente está falando de comandos, né? Então, na parte de automação para Linux, a gente já tem pelo menos 150 módulos disponíveis, tá? E para diversas distribuições, Red Hat, BSD, Debian, Ubuntu, Slack, enfim, para N distribuições Linux. E o único pré-requisito é você ter instalado nessas máquinas o Python. E se essa máquina for um host, também é subir o serviço do SSH. Quando a gente fala de automação em Linux, o Ansible faz a comunicação com os hosts por SSH. Quando a gente fala de automação nos ambientes Windows, então a gente está falando de pelo menos 90 módulos existentes e mais de 1.300 DSCs que a gente pode utilizar aqui com PowerShell. Tá? Então, assim, nativamente já tem uma gama muito grande de módulos para a gente brincar aí com as automações. Eu trouxe aqui isso aqui só de curiosidade, né? Porque quando a gente fala de Ansible, muitas vezes vem à nossa mente que são basicamente automações em Linux, né? Mas, como eu disse, não. Então, por exemplo, em Windows, a gente consegue fazer alguns exemplos aqui, como instalar e desinstalar aplicativos, obter informações de hardwares de hosts Windows, né? Que são os facts. Você consegue ativar, desativar recursos, né? Os serviços, no caso. Você consegue criar e gerenciar usuários, grupos, gerenciar pacotes por meio de um gerenciador de pacotes que também é open source, o Chocolate, gerenciar e instalar atualizações de Windows, enviar e executar qualquer script no PowerShell. Então, percebam que a gente também consegue fazer muita coisa com hosts Windows. Eu trouxe aqui mais alguns exemplos, né, só para mostrar, digamos assim, o poder, né, que a gente consegue ter com o Playbook. Então, a gente consegue trabalhar com variáveis, a gente consegue trabalhar com condicionais, então você pode fazer um encadeamento de tarefas, onde uma determinada tarefa só ocorre se a predecessora ocorrer com sucesso, então a gente consegue fazer automações com lógica, tá? A gente consegue também utilizar templates, então, por exemplo, se você quer subir um servidor web que seja um host Linux, e o servidor de aplicação seja o JBoss. Você pode fazer com que, antes de subir esse servidor, você faça uma alteração da configuração dele para que ele já suba na porta que você deseja, com as configurações de permissionamento, enfim. Você consegue fazer também essa gestão da configuração dos servidores utilizando templates. Bom, o Ansible Tower. Aqui eu vou falar por cima o Ansible Tower, porque a gente vai pôr bastante a mão na massa. A gente vai explorar todas as funcionalidades dele nesse hands-on. Mas, assim, brevemente, o Tower conta com funcionalidades de automação, programação e clusterização, né, que ajudam as organizações a escalar com mais segurança, sem precisar de mais funcionários ou investir em dispositivos caros. Então, você pode gerenciar simultaneamente diversos ambientes, independente da localização geográfica, né? Ele pode estar na nuvem, a partir do painel de controle do Ansible Tower. Um único profissional, para vocês terem noção, é capaz de gerenciar vários sistemas, ou implantar aplicações em diversos ambientes. Então, isso traz um barateamento do time também. Você pode manter a segurança e as permissões, né, baseado em roles de acesso, né, o RBAC, que com o RBAC você cria a separação necessária entre recursos e usuários. Você pode gerenciar e orquestrar diversos ambientes, né, como até já mostrei para vocês, sistemas operacionais Linux em suas diversas distribuições, Windows. Quando a gente fala de servidores HP, Dell, Cisco e outros também, tá? Eu estou citando aqui os principais. Quando a gente fala da nuvem, então, Azure, Google,
DigitalOcean, CloudStack, OpenStack, Rackspace, Packet, enfim, redes, Cisco, F5, Palo Alto, Arista, então uma gama enorme. Na parte de gerenciamento e implantação de aplicações, o Red Hat Automation Platform pode ajudar no gerenciamento do ciclo de vida, tá? Então, incluindo implantações de código, automação de build, gerenciamento de artefatos, de certificados, reinicialização de sistemas também, ativação ou desativação de recursos. Então, essa é uma visão geral do que a gente pode fazer com o Tower. Então, agora, pessoal, vamos entrar efetivamente na solução. Vamos colocar aqui um pouquinho a mão na massa. Antes de começar, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, tá bom, pessoal? Se ninguém me interromper, eu vou seguindo aqui. Só para vocês entenderem o ambiente que eu estou trabalhando, eu estou trabalhando o seguinte, eu estou navegando pelo Windows, tá? O Tower está rodando uma VM dentro do Hell 8.2 e o meu host vai ser um Fedora, tá? A única coisa que eu tive que fazer no Fedora é subir o serviço do SSH. Foi a única coisa que eu tive que fazer. A partir daí, o Ansible já faz tudo automaticamente. Tá bom, pessoal? Então, esse é o meu ambiente. Então, vamos começar aqui. Eu vou me logar, então, no Ansible Tower. Bom, então, essa é a carinha aqui da solução. Eu vou passar por todas as opções, tá, pessoal? Então, eu vou começar pela parte de cadastramento, e a partir daí eu vou criando os projetos, criando o template, e a gente vai executar aqui um exemplo. Então, na parte cadastral, a gente tem que fazer um cadastro, primeiramente, de organizações, usuários e times. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem da própria documentação do Ansible, só para vocês entenderem, tá? A organização é o guarda-chuva de tudo. Então, para eu criar um inventário no Tower, para eu criar um time, usuários, projetos, jobs, eu tenho que ter criado uma organização. Porque você começa a segmentar. Cada organização, cada empresa vai ter o seu conjunto de informações. Então, essa visão aqui é importante vocês terem. Por isso que eu estou começando com o cadastramento delas. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui cadastrar uma organização. Clicar aqui no maisinho. Tá, então, vamos colocar aqui. Fábrica DS. Eu não vou configurar a instância de grupo, porque não é obrigatório, tá, pessoal? Mas instância de grupo, imagine que a gente está rodando em um ambiente na nuvem, um ambiente com clusters, e você pode definir que, por exemplo, uma determinada organização rode num grupo específico de instâncias. Você consegue, digamos assim, fazer uma organização, uma separação de execuções de automações por instâncias de grupo. Isso não é obrigatório, então eu não vou preencher. Esse max hosts aqui é o número máximo de hosts que uma determinada organização vai querer automatizar. Se eu deixar 0, que é o valor padrão, significa que eu não estou impondo o limite de hosts. Então podem ficar entrando novas máquinas sem problema nenhum, que o Tower vai fazer o gerenciamento, beleza? Então vamos salvar aqui. Maravilha, então criei aqui a organização Fábrica DS. Agora eu vou criar um usuário para colocar dentro dessa organização. Eu vou criar aqui, sei lá, o usuário João. Vou falar que ele pertence à organização Fábrica DS. Vou preencher só os campos obrigatórios, tá, pessoal? João. Aqui... Beleza. Aqui é o seguinte, quando a gente cria um usuário, a gente também tem que definir o tipo dele. A gente tem 3 tipos de usuários na ferramenta. Tem o tipo normal. O que é o tipo normal? São aqueles usuários que têm acesso à ferramenta e têm acesso a executar automações. Ele vai executar tudo aquilo que ele tem permissionamento para executar. Então, ele não vai, ele só vê o que ele tem acesso. Quando a gente definir que um usuário é do tipo auditor, significa o seguinte, ele tem acesso à ferramenta, mas ele tem somente acesso de leitura, porque ele tá querendo auditar.
ele não pode executar nem excluir nada, ele simplesmente tem acesso de leitura na ferramenta. E, por fim, o administrador, que, enfim, faz tudo, né? O administrador tem acesso a tudo, a todas as organizações, times, enfim. Então, beleza. Então, vamos salvar aqui o usuário João, como usuário normal, tá? Deixar ele como usuário normal. Um outro conceito da ferramenta é a gente não é obrigado a criar times, mas vamos supor, e é uma coisa normal, você está debaixo da fábrica DS. A fábrica DS tem lá um time que trabalha no projeto A, no projeto B, você tem um time de infraestrutura, então você pode criar para cada organização diversos times, onde cada time vai ter um perfil específico na ferramenta e vai enxergar um conjunto de automações específica. Então, essa é a ideia. Você também consegue criar silos dentro de organizações e fazer toda a gestão de acesso a esses times. Então, eu vou criar aqui só um grupo só para exemplificar para vocês. Time desenvolvedor. E aí a gente sempre tem que amarrar a organização. Bom, pessoal, bacana. Então, assim, eu já fiz o cadastramento básico, criei uma organização. Agora vamos efetivamente fazer a execução de uma automação. Antes eu vou mostrar para vocês, eu criei aqui um YAML, uma automação playbook simples. Então, só vou mostrar para vocês o que ele vai fazer. Então, essa aqui é a minha VM do Hell, tá? Aqui que está rodando o Tower. Tá, então, esse é o playbook que a gente vai executar nesse nosso exemplo, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai instalar ou atualizar para a versão mais recente do Apache Server, depois ele vai iniciar o serviço e ele vai jogar uma página HTML que depois a gente vai poder acessar. E ele também vai fazer o mesmo procedimento, ele vai instalar ou atualizar o banco de dados Postgre. Tá? Então, esse aqui vai ser o nosso playbook de exemplo. É claro que o foco nosso aqui não é escrever playbook, mas eu só estou mostrando para vocês o que a gente vai utilizar. Tá? Vai ser tudo baseado nesse playbook. Então, vou voltar aqui para o nosso Tower. Então, agora, vamos aqui para a aba de recursos, né? Resources. Então, para eu conseguir executar uma automação, eu tenho que, primeiro, definir o meu inventário, criar uma credencial que acesse esse inventário, porque lembrando que o inventário são os hosts que a gente quer como alvo, criar um projeto e, por fim, criar um template. O que o template vai fazer? Para a ferramenta, o template é uma forma de você agrupar, de amarrar credenciais com projetos e com inventários. E a partir de um template criado, a gente executa o job. Tá? Então, pessoal, inventário, vamos entrar aqui. Um detalhe, esse inventário scripts aqui, se você já tiver um arquivo, quem trabalha com Ansible, né, a gente tem o arquivo de inventário onde a gente tem os hosts. Você pode importar direto esse arquivo se você tiver ele pronto. Senão, você pode fazer dentro aqui dos inventários pela própria ferramenta de maneira gráfica. Tá? Então, aqui eu já cadastrei o meu Fedora, que conforme eu comentei com vocês, o meu host alvo vai ser um Fedora. Então, vamos entrar aqui só para vocês verem o que tem aqui na configuração. Então, eu configurei ele, amarrei a organização. Tá? No caso aqui, eu vou mudar para a organização Fábrica DS. E aqui, eu aponto qual que é o host, né? Então, estou mostrando qual que é o IP para eu chegar nesse meu servidor Fedora. Então, esse aqui é o IP, a bolinha está verde, por quê? Ele já bateu lá via SSH, teve o retorno, então fica verdinho. Lembrando que a única coisa que a gente tem que fazer nos hosts alvo é subir o serviço do SSH. Beleza. Agora temos que criar a credencial. Tá? Eu também já deixei criada essa credencial, porque tem que gerar a chave privada do SSH, então essa parte toda aqui eu já adiantei. Mas só para vocês entenderem o que a gente coloca aqui em credenciais. Como no caso, eu estou fazendo acesso a uma máquina diretamente, o meu tipo de credencial é machine. Mas só para vocês verem, a gente tem credencial do Amazon, do Azure, enfim, a gente pode acessar
nuvem, diversos serviços da nuvem, então você coloca aqui o tipo da credencial. No meu caso é credencial máquina mesmo, porque eu estou fazendo numa máquina física aqui no meu ambiente. Coloco o nome do meu usuário que vai fazer o acesso na máquina host. Aqui eu já coloquei a chave privada do meu SSH. E coloquei o usuário root que vai fazer acesso por SSH nesse meu host Fedora. Por que eu coloquei o root? Porque nesse playbook que eu vou executar com vocês, ele está fazendo instalação e subindo serviços. Então, a gente tem que ter privilégio de administrador. Tá? Então, por isso que eu tive que deixar essa informação aqui. Então, essa aqui é minha credencial para acessar o Fedora. Bacana. Vamos agora criar o projeto, então, para executar isso aí. Vou apagar isso aqui, porque... Vou criar aqui um projeto, então. Projeto Webinar. Esse projeto é da fábrica DS. Eu poderia ter os meus códigos-fontes dos playbooks na nuvem. Tá? Então, eu poderia apontar diretamente para o Subversion, para o Git, para o Red Hat Insights. Mas, no caso aqui, para esse nosso exemplo, ele está na minha máquina, na própria VM do Red Hat, que nem eu mostrei para vocês. Então, eu vou colocar manual. Aí ele já traz aqui o caminho padrão do Tower, onde se encontram os projetos. Beleza. E aqui agora eu vou escolher o meu primeiro projeto, que é a pastinha que eu criei lá dentro e onde está o playbook que eu mostrei para vocês. Então, criei o projeto. Legal. Deixa eu só confirmar se a credencial eu deixei dentro da empresa, da organização da fábrica DS. Deixa eu só confirmar aqui. Não, vamos lá. Então, deixa eu colocar. Fábrica DS. Legal. Agora, pessoal, o template vai amarrar todas essas informações perdidas que a gente cadastrou até agora. Então, acho que agora vai ficar um pouco mais claro para vocês. Tá, então vamos criar aqui um template, sei lá, Hello World. Webinar. Aqui a gente é obrigado a escolher o tipo de job. Tá? Ele tem o run e o check. Qual que é a diferença? Quando a gente usa o check, ele não muda o estado do host. Então, por exemplo, nesse meu playbook, né, ele faz uma atualização, depois sobe o serviço, tanto do Apache como do banco de dados. Ele não vai mudar o estado, ele não vai subir os serviços, mas ele vai fazer o teste do playbook sem alterar o estado da máquina. O run é o que a gente quer. O run efetivamente vai executar tudo e vai mudar o estado dos meus hosts. Então, é isso que eu quero. Bom, agora vamos começar a amarrar as pontas aqui. Então, esse meu inventário, esse meu template, eu vou rodar scripts que estão no inventário do Fedora, né, onde tem um host da VM, onde tem o meu Fedora. Do projeto Webinar que eu criei. E para eu acessar esse inventário do Fedora, eu vou linkar aqui com a credencial. É a credencial Fedora. Então, percebam, aqui eu amarrei inventário, projeto e credenciais. Agora, esses três elementos aqui, a gente amarrou. O Forks, ele não é obrigatório, mas só para vocês entenderem. O Forks é a quantidade de processos que a gente pode executar paralelamente. O Ansible, por padrão, ele executa de 4 em 4. Então, vamos supor que nesse nosso inventário a gente tivesse 8 hosts. Se eu deixar na configuração padrão aí, que é 0, ele vai disparar 4 processos para os 4 primeiros hosts, e conforme esses processos vão encerrando, vão iniciando os outros 4. De maneira que a gente tem sempre 4 processos paralelos. Eu posso aumentar aqui para 10? Posso, 10, 20, 30. Só que quanto mais processos você quiser rodando paralelamente, você vai ter que ter recursos de máquina maior. Então, você vai ter que ter mais memória, mais processador, né? Então, só tem que ficar esperto com isso. Pessoal, assim, basicamente é isso. Um outro detalhe. Como nesse meu playbook a gente está fazendo instalação e subindo o serviço, a gente tem que escalar privilégio. A gente tem que executar como root. Então, eu vou clicar aqui para habilitar a escalação de privilégio. Se vocês se lembrarem, lá em credenciais, eu já coloquei lá que quando for escalar privilégio, é para utilizar o usuário root. Então, eu já deixei nas credenciais, já tem essa informação. Como eu vou escalar, ele vai pegar aqui a minha senha do root que eu já deixei salvo aqui.
Detalhe, né? Faltou eu escolher o principal, o playbook. Então, agora, o playbook que eu vou executar é esse webserver.yaml, que foi o arquivo que eu mostrei para vocês. Então, agora eu já coloquei todas as informações que são obrigatórias. Vou salvar. Quando ele salvar, esse botão Alt vai ficar azulzinho. E aí, efetivamente, a gente vai começar a automação dentro do inventário que eu marquei. Nesse nosso inventário só tem um host, que é o Fedora. Então, vamos lá. Vamos clicar aqui no Alt. Agora ele está se conectando, então, por SSH no Fedora. Tá? Então, ele já começou aqui a instalar ou atualizar para a versão mais recente do Apache. Aqui pode demorar alguns segundos, porque, como é o comando, o gerenciador de pacote do Red Hat, ele vai até o servidor para verificar. Então, tem o tempo aí da latência da minha internet. Beleza. Então, agora ele está iniciando o serviço do Apache, está subindo o serviço, está alterando as configurações, que eu peguei um conf, fiz umas mexidas nele, e agora ele está fazendo o mesmo procedimento para o banco de dados. No caso aqui, o Postgre. Beleza. Aqui, pessoal, eu vou comentar uma coisa que é bacana do Ansible, que é uma característica dele. Tá? Se vocês repararem, ele está falando que não teve nenhuma alteração de estado, embora tudo tenha ido ok, não teve nenhuma alteração de estado. Por quê? Para eu testar esse meu script, eu executei ele um pouco antes de começar esse webinar. E o Ansible, ele tem uma característica que é o seguinte, ele é idempotente. O que isso significa? Se eu executar esse meu playbook 200 vezes, ele não vai atualizar e nem ficar subindo 200 vezes o Apache e o banco de dados. O que ele vai fazer? Ele vai verificar se o estado que eu estou pedindo no meu playbook, ele já coincide com o estado do host. Se coincidir, ele não faz nada. Se não, ele muda o estado. Então, vamos supor que no meu Fedora, eu já não estivesse com a última versão do Apache e nem com a última versão do Postgre. Então, ele ia efetivamente fazer essas alterações e aqui no Changed ia estar o número 4. Ele teria atualizado e mudado o estado de todo o meu host. Tá? Então, isso é uma característica do Ansible, o que é uma coisa boa. Imagine se por algum erro indevido, um administrador, sem querer, põe para executar N vezes um playbook. E se cada interação ele realmente mudasse o estado da máquina, o processo ia ser muito mais demorado. Então, essa característica é do Ansible, tá? Não é nem do Tower, do próprio engine do Ansible. Pessoal, legal. Então, a gente já passou aqui por todos os recursos, criamos um template, executamos. Agora, vamos para a parte das visualizações. Então, aqui no Tower, a gente tem o dashboard, onde a gente consegue ter uma imagem do todo. É claro que nesse nosso exemplo, a gente está falando de um universo super reduzido, né? Eu só tenho um host que é o Fedora que eu usei como alvo, e tem o Hell, que é onde eu subi o Tower e não executei nada. Então, a gente está com um universo bem reduzido. Mas imagine que você está numa empresa que tem hosts on-premise, né, hosts locais na empresa, hosts na nuvem, de repente você tem hosts na AWS, pode ter um conjunto de hosts na Microsoft. Você consegue ver a fotografia do todo nessa telinha do dashboard, onde aqui em cima ele vai mostrar a quantidade de hosts que você está fazendo a gestão, a quantidade de hosts que está com problema, o número de inventários que você tem. Enfim, você vai ter uma visão do todo nesse dashboard. Então, quanto mais complexo for o seu ambiente, mais vantajoso se torna a solução da Red Hat. Aqui a gente também tem outras informações, né, como quais foram os templates que foram executados recentemente, quais foram os jobs, a gente consegue ver o status de cada um deles. Tá? Então, a gente tem uma visão aqui bem centralizada. No gráfico do dashboard, a gente pode escolher período também, tá? Tipos de job, enfim, a gente consegue brincar aí com os gráficos para fazer a gestão. A gente também tem aqui a opção de jobs, onde a gente vai ter uma lista realmente de tudo que a gente executou, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui na versão expandida, a gente consegue ver que horas que começou e terminou cada processo, quem executou, qual que é o job template, qual que é o inventário, o projeto.
as credenciais que foram utilizadas. Por exemplo, esse aqui deu um probleminha. Pô, eu quero saber o que aconteceu. Eu clico aqui no vermelhinho e ele vai me trazer o detalhe do erro. Então, se eu clicar, por exemplo, aqui no vermelhinho, vou conseguir ver tudo. Nesse caso aqui, foi um teste que eu fiz que eu esqueci de subir o SSH. Então, ele não conseguiu atingir o host. Então, deu um erro de conexão recusada na porta 22. Tá? Então, a gente consegue também facilmente analisar os problemas que ocorreram. A gente tem também aqui a parte de schedulers. A gente pode fazer agendamentos para execução de jobs. E aqui também já tem um conjunto de jobs que vem na própria ferramenta que mantém o ambiente organizado e limpo, né? Então, de tempos em tempos, ele limpa todas as sessões que foram expiradas, tokens expirados, enfim, ele dá uma limpeza no ambiente, tá? Isso aqui já vem por padrão marcado. Quando a gente instala por default, isso aqui já vem agendado, a gente pode estopar se quiser, mas esses 4 itens aqui eu acho que convém deixar no padrão mesmo, para o ambiente não encher de porcaria, né? A gente também tem aqui o MyView. No caso, como eu estou como um usuário administrador, eu consigo ver tudo. Mas quando você está logado com um usuário normal, um usuário que está debaixo de uma organização, que está debaixo de um time, ele só vê aquilo que está dentro das permissões que foi dada a ele. Tá? Então, aí você tem uma visão do seu trabalho e das automações que você está gerindo. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, por enquanto, tranquilo? Eu vou seguindo aqui. Bom, vou passar aqui pela parte administrativa da ferramenta. Então, assim, a gente pode criar tipos de credenciais, né? Se vocês se lembram, vou até refrescar aqui a memória, a gente clicando em credenciais, toda vez que a gente cria uma credencial, a gente é obrigado a escolher um tipo. Se eventualmente os tipos pré-cadastrados na ferramenta não te atenderem, então você tem a possibilidade de criar um novo tipo de credencial, tá bom? Geralmente não precisa, mas se tiver algum cenário que seja necessário, a ferramenta permite isso. Você também tem a parte de notificações. Isso aqui também é um recurso bastante importante da ferramenta. Você consegue configurar, criar notificações para que elas sejam enviadas por e-mail, que ela procure o Grafana, o IRC, o Slack, né, aquela ferramenta colaborativa. Enfim, pessoal, vocês conseguem programar notificações por organização. Então, qualquer erro que aconteça nas automações, você vai receber um alerta da forma que você parametrizou aqui. O legal é que permite também a integração com essas ferramentas, né, de grupo. Isso é bacana. Então, isso também é um recurso legal da ferramenta. Aqui é a gestão de jobs, pessoal. Isso aqui são aqueles jobs que já vem pré-configurado aqui no schedule. Tá? Isso aqui já são jobs da própria ferramenta para fazer a limpeza dela. Se você quiser criar instâncias de grupo, né, ou se você quiser determinar que automações de uma determinada organização rodem sempre dentro de um cluster ou dentro de um grupo de instâncias, você consegue fazer isso. Não é obrigatório, mas se precisar, se for uma necessidade da sua infra, de repente você jogar processos mais pesados para um grupo de instâncias e deixar os mais leves para outros, você consegue fazer. Tá? Na parte dos settings, uma coisa também legal aqui nos settings, né? Você pode me perguntar, eu tenho integração com o LDAP? Sim. Você tem integração com o LDAP, com a AD da Azure, o GitHub, o Google. Então, você tem toda essa integração, não precisa cadastrar tudo do zero. Tá? Se você tiver uma base, um Active Directory, qualquer um desses, a ferramenta consegue se conectar e fazer a integração, tá bom? Então, também isso é legal. Vocês se lembram, né, que eu comentei no começo da apresentação que o Ansible é composto de inventário, de módulos, plugins, né? Então, os módulos, aqui no caso, os comandos do Linux, são esses. Então, aqui tem diversos comandos do Linux que a gente consegue utilizar no playbook. É claro que essa lista vai crescendo conforme você vai incorporando, se for necessidade,
plugins e módulos de parceiros. Mas aqui no caso a gente está falando só dos comandos de Linux. Então fica aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, não é aqui não, a integração com o serviço da nuvem da Red Hat. Acho que está aqui em System. Aqui, ó. Então, pessoal, o próximo passo eu vou mostrar para vocês o Automation Platform, que é um serviço na nuvem da Red Hat que te gera gráficos, te gera informações do seu ambiente Tower. E como que ele faz isso? A gente tem que marcar essa informação, ativar essa informação aqui para enviar as informações para o Analytics. Aí a gente coloca a nossa conta do Red Hat, coloca aqui o endereço do cloud da Red Hat e beleza, salva. A partir daí, o Tower vai ficar mandando todas as informações que o Analytics precisa lá para o servidor da Red Hat, e aí com isso a gente consegue ter algumas informações do nosso ambiente. Então, vamos agora para outra solução. Aqui agora a gente viu o Tower como um todo, agora a gente vai no Automation Platform. A máquina está meio sobrecarregada porque está com o Windows e mais duas vezes rodando, por isso está meio lento aqui. Beleza, vamos entrar aqui. Beleza, estamos entrando aqui no Automation Platform. Bom, pessoal, então essa aqui é um conjunto de soluções relativamente recente, foi feito no final do ano passado pela Red Hat. Então aqui a gente tem agora, além de tudo que a gente já viu no Tower, a gente tem o Automation Analytics. Aqui ele vai pegar todas as informações do Tower, né? Porque conforme eu acabei de explicar, através dessa configuração, o Tower fica mandando as informações para a nuvem da Red Hat. Então aqui a gente consegue ter uma imagem ao longo do tempo de como está a saúde dos clusters, quantos jobs estão sendo executados em cada um deles. A gente tem organização, estatísticas por organizações. Tá? Aqui aqui no meu ambiente eu já criei fábrica DS, organização ABC, né, para fazer os meus testes eu criei algumas organizations. Então, cada barrinha aqui representa cada uma delas. Tem uma coisa legal também que é o Automation Calculator. Então, o que ele faz? Ele pega todas as automações que a gente vem executando no ambiente do Tower. Tá? Então, tudo que eu executei aqui, até hoje, esses jobs todos, e a quantidade de vezes que eu executei, isso tudo vai para o Analytics. E aí, o Automation Calculator faz o seguinte, baseado no número de vezes que você executou as automações. Se você colocar o custo médio da sua equipe e o custo médio de cada processo que você tinha antes da automação, ele calcula para você o quanto você já economizou com as automações. Tá? Geralmente, a Red Hat calcula, né, que o payback desse investimento não demora muito. Tá? Em 3, 4 meses, o que você investiu para utilizar a solução Red Hat, você economizou com as automações. Então, se paga muito rapidamente. E você também tem acesso aqui às notificações. E você também consegue ver essas notificações também no Tower. O Automation Hub é aquilo que eu comentei logo no começo da apresentação, que a gente consegue baixar módulos e plugins de parceiros da Red Hat. Então, se eu estiver trabalhando no ambiente da nuvem da Amazon, eu vou precisar de módulos para utilizar o ambiente da Amazon, para subir, para derrubar instância, imagens no EC2, etc. Então, eu vou precisar. Então, eu venho aqui no Automation Hub e baixo o pacote da Amazon. Se vocês verificarem, ó, certificado. Ó. Então, muitos parceiros já são certificados Red Hat. O que isso significa é que tudo isso só subiu para o ambiente porque já foi testado, já foi certificado pela Red Hat e tem o suporte deles. Então, a chance de você baixar alguma coisa aqui e ter algum problema é muito baixo, porque isso aí já teve o crivo da Red Hat. Então, vamos clicar aqui no AWS, só para vocês verem. Por exemplo, se eu pegar essa collection da Amazon, o que eles me oferecem de plugins, de comando? Então, por exemplo, a parte de módulos. A gente consegue pegar informações das zonas do AWS, fazer a gestão dos objetos do S3, criar e destruir imagens
no EC2. Então, aqui, ó, você tem diversos módulos para você trabalhar dentro do ambiente da nuvem da Amazon. E você tem tanto do Google, da Microsoft, enfim, você tem de todos os parceiros Red Hat. Quando a gente está falando, por exemplo, de roteadores da Cisco, você também vai ter uma lista de módulos com as operações que você consegue fazer por Ansible nesses aparelhos. E tudo, ou quase tudo, certificado pela Red Hat. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos ver aqui quantas páginas tem aqui de collections. As collections são todos os módulos dos seus parceiros. Então, a gente tem 59 páginas, né, desde IBM, NVIDIA, Cisco, Nginx, F5. Então, pessoal, vocês conseguem trabalhar em diversos ambientes e com coisas já, com plugins e módulos já disponíveis e certificados. Isso é bem legal também. Isso aí é o chamado Automation Hub, que, lembrando, já está dentro da licença. Tá? Isso aqui não tem custo adicional acessar esse serviço na nuvem. E o Automation Services Catalog, que é aquele catálogo de serviço que se assemelha a um catálogo de serviço da ITIL, onde você vai ter todos os serviços da sua empresa centralizado num catálogo e com todos os permissionamentos de quais usuários, quais times, quais organizações podem ver cada automação, podendo ter, inclusive, processos de aprovação. A gente já fez um overview aí de toda a solução Tower e da recente solução na nuvem, né, do Automation. Lembrando que a fábrica DS tem expertise em trabalhar com esse tipo de solução. Se vocês tiverem necessidades de iniciar automações na empresa onde vocês trabalham, fiquem à vontade. Acho que é isso. Se ninguém tiver mais nenhum ponto, então eu queria agradecer e espero que tenham gostado. É isso aí, pessoal.